Então nós vamos começar hoje. Pega aí a sua lição, homilética. Alguém entende alguma coisa? Você que já passou pelo IBADEP, que está na igreja há mais tempo, o que é homilética? Alguém? Eu preciso que seja calmo e cada um fale na ordem, para que não tumultue muito. Eu sei, daqui a pouco vocês estão tudo fluindo aqui, mas alguém sabe, alguém tem uma noção? Essa aula ainda é uma aula de susto, porque ninguém estava com o livro, mas a próxima eu tenho certeza que vocês vão ter lido o livro todo já e tal. Alguém tem uma definição, o que é? Resumidamente é a maneira de preparar um sermão. Isso, nós vamos chegar lá. Então abra, página 11, introdução. O curso que vocês estão iniciando agora é um curso de base ministerial. Nesse curso vocês vão aprender tudo sobre culto, sobre cerimônia e sobre igreja. Inclusive a última lição, que é a lição de número 10, é crescimento e implantação de igreja. Como eu começo uma igreja em um lugar que tem pouco crente, como eu faço essa igreja crescer, tudo. Esse curso vai ser muito enriquecedor para vocês. Então vamos lá. Cada cristão tem o dever de dar testemunho da sua fé. Cristo deu à igreja a missão de espalhar pelo mundo a mensagem do Evangelho, seja por atos, por palavras, mas ele vocacionou pessoas especiais com o dom da palavra. Não é segredo para ninguém aqui, todo mundo sabe que pregar a palavra, ensinar a palavra, levar a palavra é um dom. E eu não tenho esse dom. Então, se ele é um dom, ele pode ser buscado. Ele pode ser buscado. Nós vamos aprender ao longo das aulas que existe um dom natural de oratória, existe até um dom natural de retórica, mas o dom da palavra é um dom espiritual, que se você não tem, você pode buscá-lo, aprimorá-lo e melhorá-lo. Nessa aula nós vamos quebrar muito conceito, muito preconceito também que a gente criou dentro da pregação, nessa aula de hoje. Então vamos lá. Quem tem a prédica, a sua principal ocupação, essas pessoas são chamadas pregadores. Como todo dom tem que ser, e como todo dom, o dom da palavra tem que ser aperfeiçoado. Como? Com recursos externos que permitem que esse dom seja melhor, seja eficaz. E o principal recurso do pregador é a homilética. Então a homilética, ela é associada à retórica, à oratória e à eloquência. A homilética permite ao pregador escolher o sermão mais adequado para cada ocasião. Vamos parar um pouquinho para devagar sobre isso? Imagine, então, que é uma festa infantil. Imagine um culto infantil e você é convidado para pregar. E você prega Atos 2 sobre avivamento. E você fala que o fogo vai cair e não sei o que, e não sei o que. Essa mensagem é adequada para o culto infantil? Não. Se você é convidado, como o pastor brilhantemente falou na nossa reunião, acho que de cooperadores ou presbitérios, sobre quem é convidado para pregar no culto de evangelismo. O culto de evangelismo é um culto para ser avivado? Não. É um culto para pregar batismo? Não. Jesus pode batizar no culto de evangelismo? Pode. Pode. O Espírito Santo pode tomar e o povo falar em língua na rua? Pode. Nós não nos envergonhamos do Evangelho de Cristo. Então, se Deus tomar lá, nós falamos em língua, nós entrega a profecia, porque nós é pentecostal. Agora, qual é a mensagem para o culto de evangelismo? Salvação. O amor de Deus, principalmente salvação. Porque o pecador, ele espera uma palavra de amor e às vezes nem tanto uma palavra de juízo, porque ele já está longe. E se eu venho aqui e digo para ele, porque o inferno, o cara fala, rapaz, eu já estou feio, né? E se você estudar os grandes evangelistas da história, pegue o Google depois, o YouTube da vida, e leia um pouco sobre, e assista alguma pregação do Billy Graham. Assista ao Billy Graham pregando no Brasil, estádio do Maracanã, 60 mil pessoas. Já viram o Billy Graham pregando? Ele prega assim, ó, lendo: porque Zaqueu subiu na figueira para ver Jesus, e então ele contemplou Jesus. Jesus é o amor. Você está aqui hoje e você subiu na figueira e Jesus te encontrou, e Ele está dizendo para você: desce depressa, o altar nessa tarde está aberto, e você que quer ter um encontro com Jesus, venha para o altar. E Ele faz assim, milhares de pessoas descem para aceitar a Jesus.
Agora imagina ele correndo e falando em língua ali. Não é a mensagem. Agora assiste a mensagem dos 100 anos da Assembleia de Deus. Os pregadores estão doidos. Eles estão pulando, você vai ser batizado na arquibancada. Você, no mesmo estádio, ocasiões diferentes, mensagens diferentes. Nós que pregamos, que usamos o altar, porque é impossível que você seja um diácono, um presbítero, um evangelista, um pastor, e você não pregue a palavra. Ah não, mas eu sou tímido. Então, peraí, na hora da consagração ele tinha que ter perguntado, porque você é um arauto. Você hoje é um representante, não tem jeito. E o que é que eu faço? É o que estamos fazendo aqui. Nós vamos buscar aprender, buscar ser melhor, buscar saber como falar, como se portar e assim por diante. Ele também orienta na elaboração de cada parte do sermão. Do título à conclusão, fazendo da mensagem um conjunto agradável e coerente de instrumentos do Espírito Santo na convicção do pecado. Mas, concluindo a introdução, a homilética não se concentra apenas na mensagem do pregador. Ela também se concentra na vida do pregador, na roupa do pregador, do modo do pregador, do tom de voz do pregador, do estilo da pregação. A homilética se concentra em tudo isso. Vamos começar? O que é homilética? Há uma definição aqui, e eu anotei algumas outras aqui. Então, o texto da lição vai dizer: homilética é a ciência que estuda a técnica e a arte de elaborar e pregar sermões. Eu anotei uma outra definição: o estudo que ensina o pregador da palavra de Deus a ordenar, organizar e expor de forma mais clara e coerente a mensagem que ele recebe do Espírito Santo. Eu vou pedir sempre que você traga um caderno, e há coisas pontuais que eu vou pedir sempre para você parar e anotar. Então anote o conceito de homilética. O que é homilética? O que é? O que é o conceito? O que é a definição? O que é homilética? Em resumo, a homilética é a ciência de pregar e a arte de pregar. Mas se você quiser anotar, está aí no início da sua lição. Homilética é a ciência que estuda a técnica e a arte de elaborar e pregar sermões. É a primeira linha da página 13. Homilética é a ciência que estuda a técnica e a arte de elaborar e pregar sermões. E agora que você já abriu o caderninho, já anotou, no decorrer da aula você anota tudo que você achar que é importante. A homilética é a ciência que estuda a técnica e a arte de elaborar e pregar sermões. Agora, qual é o objetivo da homilética? Por que existe isso? Também está escrito na sua lição, eu também anotei aqui. Quais são os objetivos? Orientar o pregador em suas pregações, proporcionando conhecimento e despertamento para erros comuns. Então qual é o objetivo? Despertar o pregador para ele não errar. Qual é o objetivo da homilética? Despertar o pregador para ele errar menos. Porque a gente, irmão, prega há 20 anos e tem vezes que eu estou crucificando José, tem vezes que eu falo que Noé abriu o mar vermelho, e depois de eu falar umas 15 vezes alguém fala: Moisés, Moisés, eu falei errado. Mas já foi, é um dia que você está, uma desatenção, é um momento. Por isso que, se você conhece alguém que prega a Bíblia e por um deslize, um dia ele deu uma erradinha, vai lá e ajuda ele, né? Porque esse é o trabalho da homilética. Seu objetivo primordial: orientar o pregador em suas prédicas, proporcionando conhecimento e despertando para erros comuns a essa atividade. Alguns erros comuns que pregadores cometem, erros comuns. É a hora de se arrebentar agora. Gritar demais, um erro comum. Comer o microfone, um erro comum. Ninguém falou: vem cá, filho, vem cá. Segura no meio do microfone. Afasta ele os 10 centímetros da boca e está tudo bem. O povo vai te ouvir do mesmo jeito. Mas não, porque a palavra... Erro comum, erro comum. E por quê? Só porque a pessoa não foi ensinada. É só isso. Ninguém sentou com ela e disse: vou te ensinar como segura o microfone. E não é porque o pastor é mau, é que ninguém falou para ele: qualquer um que subir lá, você senta com ele no discipulado e fala para o jeito que ele segura o microfone. Não, a pessoa tem que vir aonde? Ela tem que vir para cá. Nosso aprendizado, né, quando nós somos criados pelo mesmo pastor lá, hoje eu passo por isso, né?
gente quando estava no púlpito, aí lá mesmo tem um moço lá que ele começou a pregar, e ele tinha o hábito, né, de falar várias vezes, eu acho. Hábito, erro Eu comum. marquei, né, ele falou 11 vezes, eu acho. Aí eu pensei que ele sempre pergunta. Agora, entenda bem. Ai, nossa, o pastor fica anotando quantas vezes ele fala, eu acho, mas é o trabalho do pastor. É pra Ele ajudar. tem que pastorear, esse é o trabalho do pastor. Eu falei, seu filho, por que você fala, cara, você falou, eu acho, 11 vezes? Ou a pessoa tem vício de linguagem, ou ela quer espiritualizar demais. Glória a Deus, aleluia, porque a palavra de Deus, glória a Deus, aleluia, porque a palavra de Deus, glória a Deus, aleluia, porque a palavra de Deus, aleluia, aleluia, aleluia. É erro comum de pregador. Esse cara, ele é um herege, ele é mau, ele é um mau. Não. Ele só não foi ensinado. Alguém tem que sentar com ele com paciência e falar, irmão, para de falar glória a Deus, aleluia, nos intervalos das frases que deixam agoniada a gente. Né? Erro comum de pregador. E eu estou aqui falando de erros comuns que eu também faço. Tem vezes que eu esqueço quando o microfone já está aqui. Então, é isso, gente. Deixa eu voltar porque eu me empolguei. Tem vezes que a pessoa é convidada a ensinar e ela... Erro comum de pregador. O cara dá uma animada. Aqui mesmo, aqui é a igreja pentecostal. Nós temos uma igreja pentecostal, irmão. Nosso campo, nossa sede é pentecostal. Glória a Deus. E se o camarada começar a ensinar aqui, quem que tem que se policiar a igreja? Não extingais ao Espírito. Não, eu não vou dar glória porque eu ensino. Pelo contrário, dê glória a Deus. Quem que tem que se policiar? O pregador. Ele tem que parar e falar, irmãos, eu vou dar uma segurada porque senão eu começo a pregar aqui. Porque eu gosto de pregar. Mas vamos continuar. Lê aí para mim alguém. Ele tem que saber como conduzir o povo. É igual uma coisa que acontece. Erro comum de pregador. Virou. Quem já ouviu essa? Virou! Eu não vou pregar mais que virou. Erro comum de pregador. Agora, entenda, o Espírito Santo tomou conta do lugar. Eu vou deixar 1 minuto, 2 minutos, eu vou tirar um tempo para a igreja colocar para fora o que ela quer colocar de adoração. E depois, irmão, eu tenho que voltar, porque eu estou pregando uma mensagem que tem que ter. Nós vamos aprender começo, meio e fim. Começo, meio e fim. É claro, você deu 10 minutos para o pregador, tem que ser um herói, meu Deus, para conseguir. Você deu 15 minutos, tudo bem. Agora, o pregador pegou 20 minutos para frente. Cara, quando me chamam para pregar, me dão 20 minutos, eu estou aqui sentado cortando o esboço. Não vou falar isso, não vou falar isso, vou falar isso, isso. Erro comum de pregador, reclamar do tempo. É porque se desse tempo, irmão, é porque o tempo, e daí perdeu 10 minutos reclamando do tempo, podia ter pregado. Erro comum de pregador. Então vamos lá, nós vamos ensinar aqui, nós vamos aprender aqui métodos pedagógicos. Métodos pedagógicos. Nós vamos aprender métodos pedagógicos lá de 1920 e métodos pedagógicos de 2000, 1990 e na década agora de 2020. Ó, um método pedagógico que você discordeia, mas todo pregador usa. Fale para o irmão que está ao seu lado. Você considera um erro? Método pedagógico. Ele quer que a pessoa grave o que ele está falando. Jesus usava um método pedagógico. Sabe qual era o método pedagógico de Jesus? Só Jesus usava. E na época, o povo da sinagoga falava assim, não acredito. Nada a ver se Jesus... Sabe o que ele falava? Ele falava assim, em verdade, em verdade. Ninguém falava em verdade, em verdade. Você pode ler o texto. Só Jesus. Nem Paulo depois. É um método... O que Jesus quer dizer quando ele diz em verdade, em verdade? O que ele quer dizer? O que ele quer dizer? Que é a pura verdade? Que é muito verdade. É tão verdade que eu estou te falando que é em verdade, em verdade. E o povo fala, por que Jesus fala a verdade 2 vezes? Nada a ver. Método pedagógico dele. Guarda isso aí que eu estou falando. Guarda isso que eu estou falando. Anota essa palavra no seu coração. Método pedagógico. Todo exagero tem que ser punido. Porque tem hora também, você já falou umas 10 vezes pro irmão que está do lado, você não aguenta mais olhar pro irmão. Você nem olha mais, só olha pro irmão. A vitória é sua. Você nem olha mais. Na realidade é constrangedor, né? Volta para cima. Um erro. Rita pergunta para ver o pregador. Olha pro seu irmão aí, dá um abraço nele. Dá um abraço. Erro clássico. Pega na mão. Erro clássico. Porque às vezes você não tem comunhão. Agora, é o momento. Tá todo mundo lá na frente, todo mundo quer orar. Vamos fazer um corredor de oração. Agora, pega na mão do seu irmão. 10 minutos. Pega de novo. 15 minutos. Pega de novo. Pela última vez, você já fala, irmão, vou pegar do seu irmão. Erro comum de pregador. Erro comum. Vamos continuar? Então, vamos recapitular, que você tem que sair daqui sabendo isso. O que é homilética, irmão? O que é homilética?
Não, esquece o que está anotado. Se eu te perguntar, você vai falar o que para mim? Você não vai falar isso aí. Eu quero saber se você aprendeu alguma coisa. O cara te encontra lá, o que você estudou hoje? Homilética. E o que é? É a maneira de você elaborar um esboço para você fazer a pregação da palavra. Olha aí. O que mais? É vocês que eu quero ouvir. Ele já falou dele. A arte de elaborar sermões. Deixar de ter alguns erros comuns. Homilética, em resumo, você aprendendo no dicionário popular, é a arte de elaborar sermão e como deve se portar um pregador no púlpito. Fim. Aí tem o termo técnico, aí tem essa coisa toda que eles escrevem, essas definições bonitas, mas é a arte de elaborar sermões e como se deve se portar um pregador no púlpito. É isso que nós vamos aprender aqui. Colocar em prática, né? E colocar em prática. Vamos lá? É fundamental para o pregador conhecer a relação que existe entre homilética e espiritualidade. E aqui a gente começa um dilema. E que nós pentecostais vamos acabar com essa crença aqui hoje. De que o estudo ou a homilética, que é homilética, irmão, é técnica. E daí, quando se envolve técnica e altar, alguém já fica, mas o Espírito Santo está nisso. Não, porque está ensinando a pessoa como é que vai fazer os outros dar glória, como é que vai falar com a voz mais alta ou mais baixa. O Espírito Santo não precisa disso. Eu posso chegar lá e só gritar que... Não. Então a gente é muito espiritual e a gente tem que tomar cuidado. Então nós vamos aprender isso hoje. A homilética é dividida em 3 partes, ou ela é amparada diretamente por 3 elementos relacionados: retórica, oratória e eloquência. E nós vamos estudar isso à frente, ok? Então, homilética e espiritualidade. Vocês acham que essa matéria aqui está ligada à espiritualidade, sim ou não? Sim. Sim, muito ligada. Não é incomum o receio de que a aplicação de conhecimento técnico, eu estou falando de técnica mesmo, aqui na aula de homilética você vai aprender o seguinte: quando você for pregar, você vai olhar no olho de quem você está pregando. Você não olha para cima, você não prega assim, você olha no olho, porque a palavra de Deus diz que o Senhor tem poder. Isso soa muito como verdade. Por quê? Pessoas de verdade olham nos olhos. Não é horrível você dar paz do Senhor? Olha para baixo. Vai ser nem olhou no meu olho. Não é estranho? Você não fica assim, esse irmão do pai do Senhor, nem meu olho. Tem uns que eu aperto e falo, olha aqui, meu paz do Senhor, tudo bem, então tá bom. Então, gente de verdade olha no olho. Então o pregador prega assim, o pregador olhando para cima. É técnica. Não passa confiança. Não passa confiança. Isso é técnica o quê? Psicológica. E existe um monte delas dentro da homilética, inclusive dentro de oratória, que nós vamos aprender aqui. Não prega olhando no olho de todo mundo que você está pregando. Vira para o altar e prega olhando no olho. Não é pregando em direto, porque daí eu vou pregar. Porque esses obreiros aí. Então use esse recurso com sabedoria. Que tem uns e outros em pecado, mas... Não, prega com sabedoria, né? Usa com sabedoria esse recurso. Então, o receio de que essas técnicas e conhecimentos venham sufocar a espiritualidade da mensagem, mas esse é um mito que precisa ser desfeito. Vamos lá? Gente, é tão verdade isso que muitas igrejas, inclusive Assembleias de Deus até hoje, obreiros e pregadores não preparam sermões. Não preparam sermões. Eu pergunto para o amigo, o seu sermonário, qual é? O que é sermonário? O caderno que você coloca os esboços das mensagens. Para que isso? O Espírito Santo flui de mim na hora que eu estou no altar? Está tudo errado. Tudo errado mesmo. Nós vamos estudar aqui, não que ele não possa fazer, ele pode fazer. E você vai ver que na Bíblia ele fez em ocasiões específicas. No resto, você tem que se preparar. Você tem que ler. Mas e o mal do pregador pentecostal? Ele só lê a Bíblia quando ele vai pregar. É o mal da maioria dos pregadores. E quando eu digo pregador, mano, não se arremete aos caras do Gideão, não é desses caras que eu estou falando. É todo mundo que prega aqui, inclusive. O mal do pregador é, te convidou, você estuda, não convidou, a Bíblia fica lá. Você não senta nunca que você vai tirar 2 horas do dia para consagrar, ler e preparar um sermão. Porque ninguém te convidou. Para que você vai preparar um sermão? Ninguém te convidou. Aí o dia que te convido para pregar aqui, você sai bravo. Pastor, cheguei no culto, me chamou para pregar? Onde já se viu? Nem me avisou 15 dias antes. Mas espera aí, você é um soldado ou não é?
Você é um diácono, um cooperador ou não é? Você é um presbítero ou não é? Tem que te mandar um ofício para você ser convidado a pregar? Você tem que estar pronto. E outra, tipo assim, Deus nunca vai permitir você assumir um púlpito como esse, se não houver preparação. É isso. Ou Ele vai permitir com a sua vergonha. Porque quando me convidam para ensinar, irmão, sabe o que eu quero? Eu quero tempo. Ensinar precisa de tempo. Vocês vão ver o quanto é difícil essa lição. Eu precisava de umas 4 quartas só na lição 1. Eu antes estava estudando hoje durante o dia, a gente ficou desesperado, porque é muito conteúdo bom. E aí um amigo veio, o pastor deu a 5ª para ele ensinar. E eu falei, vou honrar ele. 2, um hino da harpa, um hino da banda. Eu falei, vamos ouvir o fulano que vai nos trazer o ensino agora. E eu dei para ele, sei lá, 1h30. 10 minutos ele tinha. Ele foi no esboço, acabou o esboço. Aí, nos últimos 3 minutos, ele ficou repetindo uma frase. E aí devolveu para mim. Aí eu olhei para a igreja e falei, vamos ouvir a banda com mais um hino, irmão. Aí cantou um hino. Aí eu começava 8h30, 8 e pouquinho. Eu falei, é isso, irmão. Graças a Deus. Vamos estar dando os avisos, né? Vamos encerrar. Não, acabou, irmão. Não tinha. Ele não tinha para dar. Se você é convidado para o curso de ensino na sede, irmão, você se prepara quanto tempo? Pelo amor de Deus. Escreve, traz um livro para você ler. Mano, eu vou ler aqui Salmos, capítulo 1. Pronto, a palavra vai falando com o povo. Mas ele não tinha para dar. Eu não fiz por mal, eu realmente pensei que, bom, foi convidado para o ensino no templo sede do campo. Ele tem para dar. E ele não tinha para dar. Então o obreiro ele tem que estar preparado. Então prepare um sermão. Deixe ele na sua Bíblia. Prepare 2 sermões. Deixe ele na sua Bíblia. E claro, o púlpito é espiritual. Eu oro até hoje, Deus, é essa a mensagem. Se não for, tira do meu coração, confirma de novo. Mas Deus é aquele que o seu Espírito ainda fala com homens. Isso é maravilhoso. Vamos lá? Há pessoas que não se desenvolvem, há pessoas que não desenvolvem o seu talento por medo de perder a unção. Com isso, as suas mensagens se tornam repetitivas. Ó, vamos lá. E eu anotei aqui. Então, não se perde a unção lendo, estudando, aprendendo, assistindo, imitando. Irmão, é pecado imitar ou fulano? Não, irmão. Vai lá. Paulo, quando vai escrever as suas cartas, o que ele diz? Sede meus imitadores, como eu sou. Ao longo do caminho você adquire a sua identidade. Ao longo do caminho você vai ver que não era tão legal imitar assim, mas você quer começar? Assiste um cara bom. Assiste um cara que prega a Bíblia. Imite o seu pastor, o seu obreiro local. Se ele fala glória a Deus, aleluia também, ele fala. E daqui a pouco você vai parar de falar e vai falar outra coisa. Você só não pode parar. Você só não pode ter medo de começar. Então vamos lá. Não se perde a unção lendo, ok? Não se perde a unção estudando. Não se perde a unção aprendendo. Não se perde a unção assistindo. E a gente tem que parar de demonizar isso. Há 10 anos atrás, era normal falar que alguém estava assistindo uma pregação? E quando veio o advento do YouTube, das pregações de DVD e de CD, o que se pregava nos púlpitos da Assembleia? Você fica assistindo essas pregações em DVD e depois quer trazer para o púlpito. Por quê? Era uma mudança cultural. Imitando o Marcos. Toda mudança cultural machuca. Não, é muito estranho mudança cultural. Então, assistindo é uma mudança cultural. Que agora eu posso dizer para você, assiste alguém e expõe um sermão sobre 2 Coríntios. Irmão, você vai pregar sobre 2 Coríntios? Vai lá no YouTube. Sermão sobre 2 Coríntios. Assiste os caras. Tem gente, irmão, eu preparar um sermão, tem sermão que eu estou preparando há 3 meses. Eu sento nele, leio o texto, leio o texto, leio o texto, leio o texto, leio o texto. E nós vamos falar muito sobre isso, sobre esmerilhar o texto. Leu João 3,16 50 vezes. E toda vez que você lê, o Espírito Santo vai te revelar algo novo. Qual que é o meu problema quando eu vou fazer isso? Eu leio o texto e falo, não entendi nada disso aqui. Melhor falar de outra coisa, de milagre. Imitando e não se perde a unção. Como eu perco a unção? Como está escrito aqui, ó. Primeiro, mensagens repetitivas. O que é uma mensagem repetitiva? Presta atenção. É o mesmo contexto em texto diferente. Vou dar um exemplo. O camarada lê João 3,16. Daí ele conta o testemunho do rio, o testemunho da ponte, e fala que Jesus vai fazer um milagre na sua vida. Daqui 2 semanas o camarada é convidado para pregar de novo. Aí ele lê Lázaro.
E aí ele vai falar o quê? O testemunho da ponte, o testemunho do rio, que Jesus vai abençoar a sua vida. Daqui 3 semanas ele é convidado para pregar de novo. Ele lê Apocalipse 21. E aí ele prega o quê? Você já está lá, ele vai falar do testemunho da ponte, do testemunho do rio, e vai dizer que Jesus vai abençoar a minha vida. É a mesma mensagem em textos diferentes. Ela se torna repetitiva. Isso quando o cara fala assim, eu já contei esse testemunho aqui algumas vezes, eu vou contar mais uma vez. Quer falar, você está de brincadeira. De novo, tem gente que conta o testemunho melhor que ele. Quando ele entra no testemunho, você esqueceu aquela parte, irmão. Por quê? Porque falta estudo, falta se aperfeiçoar. Então é uma mensagem repetitiva dentro do contexto, incluindo testemunhos. Toma cuidado com testemunho, toma muito cuidado com testemunho. Porque testemunho enriquece a mensagem, testemunho é maravilhoso, testemunho prova o que Cristo fez na sua vida, testemunho identifica com a vida de outras pessoas. Mas se você contar ele 2, 3, 4, ele perde o efeito. Nada contra você contar ele em outra igreja, e nós vamos chegar nisso. Repetir a mensagem é maravilhoso. Você vai ver gente que pregou a mesma mensagem por 14 anos. E a minha pergunta é, por que a gente demoniza a pessoa que prega a mensagem aqui, os crentes daqui, e depois ela é convidada para pregar em Juniópolis, e ela prega a mesma mensagem lá? Qual foi o pecado? Muito pelo contrário, essa mensagem que foi pregada aqui, lá ela já está melhor. E se ela for pregada em Iretama, ela está melhor. E se ela pregar em Maringá, ela está melhor, irmão. Eu prego Lucas 5 há uns 10 anos. E eu não leio o texto mais, porque eu preguei tanto Lucas 5 que eu decorei o texto. E aí eu abro a Bíblia aqui e eu vou lendo o texto e andando assim. Eu acabei, o jovem, pastor, meu Deus, eu queria ter essa mente que o senhor tem. O senhor nem leu a Bíblia. O senhor recitou o versículo. Faz só uns 10 anos que eu prego isso aqui, então não tem jeito. E tem coisa que eu esqueço ainda. Então, vai aperfeiçoando. E logo se torna uma mensagem quase completa, que eu estou construindo ela ao longo da minha vida. Isso é muito bom, nós vamos chegar e falar sobre isso também. Então, mensagens confusas. Está ali, ó. O que perde a unção? Mensagem repetitiva, mensagem confusa. O que é uma mensagem confusa? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, irmão, que José, quando estava na prisão, foi retirado, mas Jezabel não matou Elias, porque o carro de fogo levou Eliseu, aleluia. Você fica assim, meu Deus, onde esse cara está? Para onde ele vai? Do cara, eu não estou entendendo, cara. Ou quando o cara, ele quer mostrar que ele leu muita Bíblia, ele começa a citar versículos, mas eles não têm conexão. Você vai para cá, aí você vai para lá, e ele vai para o Apocalipse, daqui a pouco ele voltou para o Gênesis e fala, meu Deus. Aí você olha para sua esposa, eu não entendi. Aquele menininho do meio, não entendi. Então, mensagens confusas, sem começo, meio e sem fim, ou uma salada de versículos. Irmão, não fica citando versículos se não tiver conexão. Não fica. Agora, você quer pregar sobre oração? Cara, dá um Google. Vai no teu aplicativo do celular. Ou compre bons livros. Né? Eu vou indicar para vocês a enciclopédia de Orlando Boyer. É 40 na CPAD. É uma das melhores. Melhores. Vai lá, vai no oração. Tem 70 versículos. Tem 100 versículos. Anota todos, lê todos. Constrói algo e começa. Porque a Bíblia diz que a oração, isso. Porque a Bíblia diz que a oração, isso. Quer mensagem mais bonita? Quer mensagem mais completa? A gente não precisa inovar muito. A gente não precisa trazer algo tão miraculoso e tão revelador do texto. A Bíblia funciona. A palavra em si funciona. Eu vou pregar sobre missão. Então, procura missão na Bíblia. Ou você não quer pregar um sermão textual, a gente vai estudar lá na frente os tipos de sermão. Você vai pregar um sermão onde você quer contar a história. Então acha uma história de um missionário. E tem um monte na Bíblia. Conta a história dele, o que ele enfrentou. Conta a história de Estevão, que foi um grande missionário mártir. Pronto. Conta a história dele, aplica. Porque, irmão, esse homem sofreu, nós também sofremos. Olha que simples. Olha que gostoso. E o cara lá do banco, você vai ver ele fazendo assim com a cabeça. A gente também sofre. Isso aquece o coração do pregador. Quando você está pregando a pessoa, é verdade. Quando uma lágrima rola. Então é para isso que a gente prega. E o último, mensagens repetidas, confusas e incompletas. Gente que tem medo ou preconceito em fazer esboço. Seja sincero.
Quem é que faz esboço? Quem não faz, nós vamos fazer uma aula. Ai, que coisa boa, você vai fazer o seu primeiro, então. Você precisa fazer esboço. Eu vou falar de mim, prego há algum tempo. Eu escrevo a mensagem. 30 folhas. Aí eu faço o esboço do que eu escrevi, o resumo do que eu escrevi, e do resumo eu faço um pequeno esboço. 3 palavras ali escritas, que eu vou olhar e minha mente vai lembrar. Mas eu estudo o que eu escrevi, eu estudo o resumo e estudo o esboço. Eu estudo ali. Então você precisa fazer um esboço. Vamos lá. Então, medo ou preconceito de fazer esboço, ou medo de ofender o Espírito Santo. Qual texto as pessoas usam para justificar isso? Os pentecostais? 2 Coríntios. Inclusive os mais antigos, 2 Coríntios 3 e 6. Isso é aqui que a nossa igreja teve resistência por anos de ter escola secular e escola teológica e ensino. Agora nós entramos nos seminários. Agora a gente senta para discutir com um batista, com um presbiteriano que está estudando há 100 anos. Agora, irmão, quem está na Assembleia de Deus há mais tempo sabe, é um advento. Vem de uns 10, 5 anos para cá. Porque antigamente não era assim. Não. Muito pelo contrário, você era crucificado se fosse ler um livro. Por que você está lendo um livro? Lê a Bíblia. Meu Deus, irmão, é um livro da Bíblia. O cara estudou um negócio lá que eu não sei. Não, tem que ler só a palavra. Não precisa. Até hoje você ainda vai ouvir algumas pregações de gente gritando no púlpito. Porque esse negócio de livro, irmão, tem que ler a palavra. Agora, é claro, o camarada não lê a Bíblia e... Pelo amor, né, irmão, lê a Bíblia. Aqueles irmãos falam, fazer curso de teologia? Para quê? Aqui, 2 Coríntios 3,6. A letra mata e o Espírito vivifica. Agora assim, ó. Texto, como é que o Alderi fala? Texto sem contexto gera pretexto para criar heresia. Todo texto, irmão, que te apresentarem, inclusive a Testemunha de Jeová, o Adventista. Eu conheço crente que fala assim: os irmãos nunca vieram na minha casa fazer um estudo de Bíblia. Agora, todo domingo, Testemunha de Jeová está indo lá fazer um estudo comigo. Na Bíblia, eles estudam na minha Bíblia. Crente assembleano que vai em estudo adventista. Fala, irmão, você está indo. Não, é na Bíblia, eu levo a minha Bíblia. Porque eles não vão me enganar. Texto fora do contexto gera pretexto para criar heresia. Esse aqui é um texto citado fora do contexto. Aqui, ó, a explicação. Se você ler o contexto, vai dizer o quê? Que Paulo não está falando da palavra de Deus em si. Ele está falando da lei. E ele está dizendo, se vocês ficarem vivendo a lei, vocês vão perder a graça. É o véu de 2 Coríntios. Que o véu era usado por quê? Todo mundo aqui sabe? Sim. O véu era usado porque a cidade é uma cidade de prostitutas. Então as mulheres de cabeça rapada, os homens se aproveitavam delas, não respeitavam elas. E aí o pessoal daquela cidade tinha que usar o véu para identificar que essa mulher não era mais prostituta. E logo Paulo, quando termina, ele diz assim: nós aqui não temos tal costume. Diz, ó, esse é um costume da igreja de Corinto, nós daqui nem usa véu, isso é coisa de vocês. Porque era regional. Na África, eu prego de vestido. Meus vestidão tá aí, porque eu sonho em fazer um congresso de missão, eu me vim na igreja. Quando eu faço seminário de missão, eu vou de vestido. Na África, quanto mais bonito o vestido, mais chique o homem tá, não é terno não. Chega de terno, eu acho que você é um bicho. Eu fui de terno no culto, me falou, não vem mais não, irmão, vamos comprar umas roupas pra você. Vestidão, esse negócio aqui, ó, embaixo. Cultura. Lá, vestido é o quê? Roupa de homem. Não coloca um vestido no vendo no outro culto que é pecado, irmão. É roupa de mulher aqui, entendeu? É cultural lá. Lá, cultural. Agora, um assembleano, porque quando você começa a viajar, irmão, você quebra muito preconceito. Um assembleano, raiz, primeira vez que chega na África, ele olha assim, aquele cara aqui, ó, com vestido, mas foi, e o diabo desceu aqui nesse lugar. Deus não dá isso aqui não, isso aqui é muita bagunça. Agora, aqui pra nós é um escândalo, lá não. Então, é cultural. Então, todo mundo entendeu a questão do versículo, a letra mata, o espírito vivifica? Todo mundo entendeu que Paulo está defendendo que eles parem de estudar a lei, porque eles queriam ficar procurando na lei tudo, e Paulo vai dizer, gente, porque a letra vai matar vocês, mas o Espírito Santo vai vivificar vocês, ok? Tudo isso faz sentido? Então vamos lá. Erros terríveis de um pregador. Quais são os erros terríveis de um pregador?
aqui embaixo eu vou ler. Outros vão além, evitam até ler a Bíblia. Você acredita que tem, irmão? Eu já ouvi, não, eu não leio muito porque eu gosto que o Espírito Santo fala no meu ouvido. O bicho ele tem uma intimidade que está fora do alcance. Você já viu para ele? Fala, Miguel! Sim, Miguel. Rapaz, o cara é um oráculo, assim que ele, né? Fala, Miguel, tem que Miguel fala com ele. Então, erros terríveis que são não ler a Bíblia, não escolher com antecedência a pregação. Aqui já é um preconceito nosso. Nada a ver isso aí, escolher antes. Jesus tem que falar comigo no púlpito. Ele pode falar? Pode. Ele pode mudar a mensagem do púlpito? Pode. Mas se você orar na casa, irmão, na maioria das vezes, a gente que prega sabe o dia que vai pregar. Na maioria das vezes. Eu estou em casa incomodado pelo Espírito Santo e eu já vou estudar, já preparo o sermão, eu chego no culto e eu estudo o que você prega hoje. Quem prega sabe, Adriano. Sabe, né? Você sai de casa, sai, e o dia que você não vai falar, pastor, errou aí, que era eu. Muito bom. A pregação da palavra, se você quiser anotar isso para você refletir depois, a pregação da palavra tem que ser intencional. A pregação da palavra não é sorte, não é sorteio, não é eu vou sentir, ela tem que ser intencional. Todo bom pregador, irmão, ele tem que ter um esboço sobre avivamento. Ele tem que ter um esboço sobre perdão. Ele tem que ter um esboço sobre salvação. Ele tem que ter um esboço sobre a graça. Porque ele tem que ter um esboço sobre uma mulher guerreira e virtuosa da Bíblia. Porque o dia que a irmã do ciclo de oração olhou para ele e falou: eu queria que você pregasse no culto das irmãs. Eu queria que você pregasse na quarta. Eu queria que você pregasse no sábado de consagração. Eu falei: não, eu estou pronto. Quando o cara não está pronto, eu falo que mas eu fulano. Pregação tem que ser intencional. Você tem que ser intencional ao pregar. Preste atenção. Intencionalmente espiritual. Eu não estou dizendo que você vai encomendar o sermão. A Assembleia tem esse preconceito, né? O fulano encomendou o sermão. Porque ele pregou sobre briga e os irmãos estão todos brigando na igreja. Ué, mas se ele usou a palavra não volta vazia. É preconceito. Porque falou muito com você, a gente se irrita, né? Quando é muito pra gente falar, alguém contou com esse camarada aí, que não pode. A pregação, inclusive do obreiro, ela tem que ser o que, irmão? Intencional. Intencional. O presbítero Alisson está dirigindo a igreja de Janiópolis. Ele sabe que na igreja de Janiópolis tem 100 crentes, 3 dizimistas. O que ele tem que pregar, irmão? Intencionalmente. Ele tem que pegar a palavra de Deus, não é o que ele acha. Vocês que não dizima, o devorador vai matar o puro. Não. Ele tem que pegar a palavra de Deus e pregar intencionalmente. É isso, atingir o alvo. Você tem uma igreja, você sabe que os casais estão prestes a separar. Você prega o que, irmão? Família. A bênção do casamento, a bênção do perdão no relacionamento. Você chega no púlpito, vamos fazer essa apresentação. 8 visitantes, você prega avivamento? Você muda na hora, você, Espírito Santo, me ajuda, eu vou pregar graça hoje. E para isso você tem que ter o quê? Um sermão sobre graça. Você vai ficar lá repetindo João 3,16, o pregador fala: esse cara aí não tem de nada, esse cara aí. Ok, irmãos? Vamos prosseguir para mensagem espiritual, é a que Deus dá na hora. Quem já ouviu isso? Que mensagem Deus revela na hora? Congregação Cristã do Brasil, muito, e Assembleana, o Assembleana Raiz. Esse negócio desses papel, já escutei assim: para mim, quem traz esse negócio para o público, quem traz esse estado para o público, daí perdeu a graça. Eu ouvi um grande pastor, amigão nosso, uma vez falar isso. Ele falou para mim: eu estou com o tá dentro da bolsa. Para mim, quem traz esse estado para o público, eu falei: pois é, uma luta, né? Eu tenho tudo aqui. É igual no culto, as minhas anotações são no celular. Eu tenho um bloco de anotações que eu anoto toda a mensagem. Então o cara está pregando, eu abro um bloco de anotações e estou anotando. O cara está lá no banco, em vez de prestar atenção na mensagem, ele está... Só fica no celular. Como pode? Mas não é, eu estou anotando. Evolução, mudança cultural. Tem quem fica no WhatsApp? Tem. Claro que tem. Tem quem fica vendo? Tem. Mas tem quem está anotando, porque mudou.
Tem gente que não leva papel, né? Agora vamos lá. Mensagem espiritual é que Deus dá na hora. Você já ouviu isso? Quem já ouviu isso? Então essa talvez não seja a mensagem tão espiritual. Agora, eu amo o Espírito Santo, porque a Bíblia diz: o Espírito Santo nos fará lembrar. Então você estudou, se preparou, aí você foi visitar o teu amigo, foi no culto com ele, e aí você não levou o esboço, você não levou nada, te dá uma oportunidade. O que o Espírito Santo faz? Fica tranquilo. Fica tranquilo, Carlos, eu vou te fazer lembrar. Aí você lê o texto, ora a Deus, e o Espírito Santo flui em você. Olha que coisa gostosa. Mas você se preparou, você leu antes, ou você ouviu, porque também é um método de aprendizado. E por último, isso só produz obreiros despreparados, porque não se pode pregar no improviso. Nós paramos por aqui.